Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash. Aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. Antes de ir aos artigos, eu queria agradecer o prestígio e a audiência que vocês deram ao projeto Núcleo de Formação Liberal no seu primeiro mês de existência, abordando a obra de Friedrich Hayek. Neste mês de junho, nos dias 11, 19 e 30, estaremos estudando a obra de Joaquim Nabuco, um grande liberal brasileiro. Nós convidamos você a continuar nos acompanhando. Sem mais delongas, aos artigos do IL Flash de hoje. Nós estamos vivendo tempos bastante complicados, dias bastante confusos, em que se misturam rivalidades políticas, grupos se chocando, até choques nas ruas, e uma pandemia de um vírus com amplo potencial de disseminação, e tudo isso vem tendo grandes consequências políticas e deixando as mentes bastante embaralhadas, né? Então vamos ver como é que os nossos colunistas estão dando sentido a essa confusão, cada um à sua maneira, cada um seguindo a sua tendência. O primeiro deles hoje é o nosso Gabriel Williams, com seu artigo Ameaça de Golpe de Heleno. As Forças Armadas não são um quarto poder. Aqui, o Gabriel Williams está criticando a nota do general Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que, diante de um gesto do ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, de enviar uma queixa-crime, uma notícia-crime, relativa à suposta interferência, a investigação sobre a interferência do presidente da República, Jair Bolsonaro, na Polícia Federal, ao PGR Augusto Aras, consultou o PGR acerca da possibilidade ou não de uma perícia, uma apreensão e perícia no celular do presidente da República. O general Augusto Heleno reagiu dizendo que a exigência de adquirir o celular do presidente é um absurdo, é um atentado à República e que haveria consequências imprevisíveis. Na interpretação do Gabriel, assim como na interpretação de muitos outros analistas e críticos, o Gabriel é um autor, um colunista crítico, bastante crítico às condutas do governo Bolsonaro, na interpretação dele, esta afirmação de que haveria consequências imprevisíveis, ela soa como uma ameaça de uso da força, como uma ameaça de subversão, ameaça de violência, ameaça de golpe militar. Diante desta possibilidade de interpretação, o Gabriel Williams se manifesta dizendo que condena esse tipo de visão, condena leituras, por exemplo, como a do jurista Ives Gandra Martins, que disse recentemente que é constitucional que as Forças Armadas deponham o STF, desarticulem o STF. Ele não concorda, não admite com essas soluções de força. O Gabriel tem sido também bastante crítico ao STF, bastante crítico também ao inquérito do STF, que recentemente agrediu, investigou, invadiu a privacidade, as liberdades de alguns blogueiros, sobretudo bolsonaristas. A gente vai falar disso já já. Ele também é crítico a isso, que ele considera um gesto autoritário, mas ele condena a proposta de um golpe militar como solução. Sendo que, na realidade, é bom salientar que o que o Celso de Mello fez, e eu sou a última pessoa que vai defender o STF aqui, os ministros do STF aqui, mas o que o Celso de Mello fez foi uma consulta de praxe ao PGR, né, pedindo um posicionamento. Nada mais natural, não há aí nenhum aceno positivo em qualquer direção. Também crítico do STF e, ao mesmo tempo, crítico do bolsonarismo, de certas práticas da militância bolsonarista, temos o artigo do Lucas Sampaio, Como Funcionam as Fake News Bolsonaristas. Muita gente, para provar o nosso mau hábito de dar opinião e comentar sem ler, né, muita gente veio dizer que o Lucas Sampaio estava defendendo o inquérito do STF. Ele nunca fez isso, nunca passou pela cabeça dele fazer isso, e o texto não tem nada disso. É mais uma demonstração da afobação até imbecil de muita gente, né, que não se ocupa de ler o que está comentando, o que está abordando. É lamentável esse tipo de comportamento. Eu registro aqui meu repúdio a esse tipo de postura infantiloide. Na verdade, o que ele fez no artigo foi simplesmente relacionar exemplos de notícias
que ele viu serem difundidas por segmentos da militância bolsonarista, militância favorável ao governo Bolsonaro, que são notícias falsas, objetivamente falsas, e ele as desmonta com referências factuais. Uma delas, por exemplo, um mapa dos estados brasileiros que indicaria que os estados governados por governadores que apoiam o presidente da República teriam tido uma conduta mais bem sucedida de enfrentamento à pandemia do coronavírus. Sendo que tem uma série de distorções e de inverdades nesse mapa, governadores ditos como apoiadores do presidente que romperam com ele recentemente ou que nunca o apoiaram, inclusive governadores petistas, governadores francamente opostos ao presidente da República, estão lá indicados como tendo tido sucesso no confronto com a pandemia e como sendo apoiadores do Bolsonaro. O que para o Sampaio está demonstrado que é uma evidente farsa, uma evidente mentira. Ele coloca lá mais 2 outras fake news que os bolsonaristas difundiram e ele está criticando e desmontando. É ou não dever de um analista, de um liberal, zelar pela verdade? Doa a quem doer. Penso eu que é. Mais simpático ao governo Bolsonaro é o nosso colunista Carlos Júnior, que não tem um tom muito crítico ao governo, ele é mais favorável ao governo quando ele aborda a realidade brasileira, mas aqui ele está fazendo uma crítica, demonstrando o seu espírito de independência. Lembram-se da Lava Toga? O que basicamente o Carlos Júnior está dizendo, diante deste intolerável, inaceitável inquérito do STF, tirânico, autoritário, que todo liberal deve condenar, e que eu, pessoalmente, estou condenando desde o ano passado, quando eu escrevi diversas manifestações, diversos artigos duros contra o senhor Alexandre de Moraes e o senhor Dias Toffoli, inclusive chamando-os de ex-ministros em exercício. E muitos bolsonaristas, inclusive orientados pelo senhor Flávio Bolsonaro, não apoiaram no Senado a abertura da CPI da Lava Toga, que acuaria e investigaria o Poder Judiciário por prática de ativismo judicial. Esta incoerência, cometida por muitos desses que hoje estão aí sendo acuados pelo STF, pelo inquérito do STF, e nós aqui não vamos aplaudir isso, não vamos justificar isso, mas eles apoiaram que se fugisse da implementação da Lava Toga. Muitos desses estavam lá se omitindo quando tinham a oportunidade de ter feito mais cedo alguma coisa contra esse estado de coisas provocado pelo autoritarismo do judiciário. Essa é a crítica do Carlos Júnior. Também simpático ao governo Bolsonaro, inclusive esse autor é o Juliano Oliveira. Ele já manifestou aqui diversas vezes que ele acha que o Bolsonaro está defendendo as liberdades individuais contra o autoritarismo dos governos estaduais e dos prefeitos diante da questão da pandemia. Ele tem um alinhamento claro com o entendimento do presidente acerca da questão. Temos o artigo As Paixões da Esquerda no Movimento Liberal. Onde está o ceticismo em relação ao Estado? Nesse artigo, ele basicamente critica o que ele enxerga como uma confiança indevida que alguns setores do movimento liberal estariam dando ao Estado, né, na figura dos governadores e dos prefeitos, admitindo que estes concentrem certa gama de poder sob o pretexto de combater o alastramento da pandemia do coronavírus. É a visão dele, e ele a repete nesse artigo, sempre usando aí citações de autores liberais para sustentar o ponto de vista dele. Um outro autor que também é crítico, e tem sido flagrantemente crítico, às restrições, às medidas mais duras de isolamento social, principalmente impostas por determinações dos governantes, é o João César de Mello. Aqui ele faz a mesma crítica, só que dessa vez voltada para uma organização em específico que atua no movimento liberal, fez história no movimento liberal, nas manifestações contra a ex-presidente Dilma Rousseff, que é o Movimento Brasil Livre. Várias vezes mencionado aqui no Instituto Liberal. É o artigo MBL, a maior de todas as decepções. A gente precisa ressaltar sempre, e particularmente desta vez, que o IL não é inimigo de nenhuma organização liberal, não declara nenhuma rivalidade contra qualquer movimento organizado que se propõe a defender ideias liberais. O IL não tem posição definida institucional sobre este assunto.
Nós não estamos declarando guerra a instituição nenhuma. Esta é a opinião livremente expressada do colunista João César de Mello. É ele quem está dizendo, né? A gente enfatiza isso com muita ênfase, com muita força. Ele está expressando a sua decepção com o MBL, ele elenca alguns motivos. Um deles é o fato de que o MBL tomou a posição contrária dele, quer dizer, não defendeu as posições do presidente em relação à pandemia e não corrobora né, a necessidade maior do isolamento social e algumas das políticas tocadas pelos governadores dos estados e os prefeitos. Ele acusou um membro do MBL de ter comemorado os inquéritos do STF. Esse inquérito do STF especificamente, que acuou alguns blogueiros e militantes bolsonaristas e também diz que eles estão passando pano, digamos assim, para o inquérito, minimizando o problema do inquérito. Bom, eu acho que dizer que eles estão passando pano é uma questão aberta, subjetiva, é um julgamento do João César, mas não me parece verdadeiro, não me parece proporcional afirmar que eles não disseram nada e que estão apoiando. Eu vi, pessoalmente, manifestações de algumas lideranças e representantes do MBL dizendo que este inquérito está errado, condenando este inquérito. Então, na minha opinião pessoal, há um exagero do autor nesse artigo. Também sobre esse inquérito levantou-se o Pedro Henrique Alves no artigo "Hoje censuram o seu vizinho, amanhã censuram você". Nada mais correto do que essa manifestação do Pedro Henrique Alves. Por mais que muitas das pessoas que foram acuadas por esse procedimento do inquérito, essas diligências do STF, baseadas no inquérito do STF, sejam nossas adversárias ou não gostemos delas, algumas dessas pessoas me atacaram pessoalmente, eu digo para vocês, tá? O direito delas permanece como cidadãos. E se nós aplaudirmos uma arma autoritária, tirânica, sendo usada contra os nossos adversários, nossos rivais, amanhã não poderemos reclamar se as mesmas armas se voltarem contra nós. Então, a minha posição também é de absoluto repúdio ao comportamento desses ministros do STF. Só acho, repito, que algumas coisas poderiam ter sido feitas lá atrás e essas pessoas não fizeram. Até porque algumas delas têm um certo amor duvidoso pela democracia e pelas instituições, né? Minimizam coisas como AI-5, né? Quando agora são vítimas de tirania e de autoritarismo. E, finalmente, o João César de Mello volta com mais um artigo na Liderança, em que ele dá a sua opinião, que mudou de novo. Ele que tinha rompido o apoio ao presidente Bolsonaro, agora volta a apoiar. É o artigo "Apoiar Bolsonaro não é uma opção, é uma necessidade". O autor declara que o presidente da República tem defendido a liberdade individual diante da situação do coronavírus. Ele estaria sendo, na opinião do João César, a voz mais explícita em defesa das liberdades e, por isso, diante do que seria uma prioridade na concepção do João César, valeria relevar quaisquer outros desvios, né, do presidente para endossar esta posição dele. Eu, pessoalmente, não poderia discordar mais da afirmação do João César. Primeiro porque não acho legal dizer que é uma necessidade, que não é uma opção. Sempre é uma opção democrática estar apoiando ou não os atos de um governo, né? E eu acho também, sem entrar no mérito dos argumentos que ele elenca, que é um artigo mais prolongado, mas eu acho que nós não podemos estar na dependência, deixar as nossas bandeiras liberais na dependência personalista de um indivíduo, achar que agora, depois de algum tempo, até algumas figuras atacando o Estado, dizendo que o Estado deveria desaparecer amanhã, agora acharem que a nossa única esperança é um político. Eu acho que, para mim, é difícil concordar com isso. Mas é mais uma opinião e é bom que a gente tenha aqui abertura no IEL para o debate e para a diversidade. Esse foi o nosso IEL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.